Olá, sejam bem-vindos ao canal 2 ou 1 com Café. Se você veio parar aqui nesse vídeo é porque você está preocupado em não mais perder tempo quando você estiver escolhendo ali o seu filme ali no seu serviço de streaming. Eu sou o Wagner Moreira, apaixonado por cinema e também o seu amigo que vai aí te dar uns toques aí que humildemente vão te ajudar a selecionar melhor os seus filmes para que quando chegar lá no finalzinho do filme você não tenha aquela decepção, sabe aquela decepçãozinha assim? Puxa, fiquei bastante tempo escolhendo o filme e no final das contas o filme não prestou. Quando você está com o controle passando de filme em filme lá no seu serviço de streaming, de repente você para num filme que te chamou a atenção, mas você não conhece o filme, não ouviu falar nada do filme, o que é que você faz? Você dá uma pausa, dá um pulinho aqui no canal, assiste um vídeo de 1 ou 2 minutos. Nesse vídeo você vai encontrar dicas muito legais que vão te ajudar a escolher esse filme. Uma história boa só pode se transformar num bom filme se puder contar com uma boa equipe. Nesse caso que vamos conversar aqui agora, não é uma boa equipe, mas uma excelente equipe. Sim, Guerra Sem Regras, que acabou de estrear, a estreia fresquinha no catálogo Prime Video, traz na produção nada mais nada menos do que Jerry Bruckheimer. E se você não sabe quem é esse cara, dá uma olhadinha nos filmes que esse cara já colocou a mão. E na direção temos nada mais, nada menos do que o cineasta Guy Ritchie. Quem conhece esse diretor sabe que ele tem uma assinatura muito particular, é um diretor que trabalha muito bem a elaboração de personagens, ou seja, os personagens dele são marcantes, são muito engraçados, são estereotipados sim, tá? Fique bem claro que logo na análise, no início da análise, que os personagens de Guy Ritchie eles são estereotipados, porém é um estereótipo que não cansa, é engraçado. E uma outra característica do diretor é que ele trabalha muito bem o humor ácido. E o humor ácido é aquilo, né? Ou você gosta ou você não gosta, mas o humor ácido que ele trabalha, eu não sei se eu posso dizer que é um humor ácido leve, não sei se ficaria legal dizer isso daí, mas é um humor que eu não acredito que ofenda ninguém, não. Ou seja, o que acontece é que você dá muita risada. E Guy Ritchie ficou bastante conhecido a partir de Snatch, Porcos e Diamantes. Depois ele passou ali por alguns filmes mais independentes também. Chegou a dirigir Robert Downey Jr. em Sherlock Holmes. Trabalhou no sucesso O Pacto, excelente filme, tá? Se você ainda não assistiu, sugiro que assista. Assinou essa recente série Magnatas do Crime, também está no catálogo Netflix, também tem um vídeo aqui no canal falando sobre Magnatas do Crime, tá? Acessa lá, assista, tá bem legal. E O Agente do Uncle, de 2015. Agora, por que eu falei de um filme muito mais antigo do que Magnatas do Crime, né? Por uma razão muito simples. Em O Agente da Uncle, Guy Ritchie trabalha com Henry Cavill no papel principal, ele como protagonista, como agente, super agente, né? Agora ele retorna, ele volta a trabalhar com Henry Cavill, dessa vez no papel de um major maluco, personagem muito bem elaborado novamente, digo, né? O Guy Ritchie tem esse talento que é particular dele, cheio de estereótipos, né? Um bigode bem atípico, digamos assim, mas um personagem bem divertido, né? Uma mistura de um pouco de psicopatia com cleptomania, você acaba se divertindo bastante. Esse é o personagem feito por Henry Cavill, né? O Major Gus Mark Phillips. Para aceitar, eu quero minha própria equipe. Não vão gostar. São todos... Não! Malucos. Precisam ser. A história desse filme é uma história interessante, é uma história, para não dizer uma história incrível, né? Porque trata-se de uma história real. Agora, o que é importante tomar bastante cuidado é que normalmente as pessoas tendem a fazer uma associação que é uma associação equivocada, né? Eles pegam um filme que é anunciado como baseado em acontecimentos reais, né? Baseado num fato histórico e chega a pensar que aquele filme, o que se passa naquele filme, quase que aconteceu exatamente na vida real.
Não sei se você está entendendo onde eu quero chegar, ou seja, a pessoa ela tem um pouquinho de dificuldade para entender que aquele filme ele foi apenas baseado no acontecimento real. Então, ou seja, você pega uma história, um fato histórico, né? E você coloca elementos de roteiro que vão engrandecer aquela história, que vão tornar aquela história interessante, né? Vão chamar a atenção do telespectador, porque imagina só, na vida real as pessoas não são tão maravilhosas, elas não são tão astutas, tão talentosas, e muitas vezes não são nem tão bonitas, né? É a vida real, só isso. E aí você pega aquele acontecimento, você dá uma roupagem nova, né? Você cria cenas ali, o roteirista juntamente com o diretor, né? Vão pensar em cenas adicionais, cenas que, como eu disse, possam envolver o telespectador, né? Que possam ter uma fotografia bonita, possam ter atuações assim mirabolantes dos atores, né? Porque afinal de contas os atores não estão lá à toa, eles estão lá para brilhar. Então, se a história, se o roteiro não trouxer essa oportunidade de brilho para o ator, ou seja, aquelas cenas de ação bem elaboradas, onde o cara sai matando geral, onde o cara sai batendo geral e lá no final o cara se dá bem e tal, se não acontecer isso daí, o filme não funciona como um filme do gênero ação, do gênero aventura, ação, né? Não funciona como uma diversão. Então é necessário você colocar isso na sua cabeça para você tirar o melhor proveito de Guerra Sem Regras, hein? É apenas um filme baseado no acontecimento real. E que acontecimento que é esse tão incrível, tão fantástico assim? Aqui cabe um parênteses, tá? Os cenários de guerra, né, que se passaram lá na Segunda Grande Guerra, são muito marcantes. Algumas dessas operações, alguns desses atos, né, alguns desses acontecimentos foram registrados historicamente, né, e foram registrados como acontecimentos que foram marcantes, né, retratados em livros, em documentários, enfim. E esses acontecimentos acabam proporcionando histórias boas, inclusive, naturalmente, claro, né, para o cinema. E essa é uma dessas histórias. Durante o avanço nazista ali na Europa, né, Adolf Hitler estava já agredindo a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, inclusive bombardeando Londres, né, e os ingleses estavam desesperados por ajuda. Winston Churchill, o então ministro do gabinete de guerra inglês, estava esperando o respaldo, a ajuda dos Estados Unidos, mas acontece que os Estados Unidos não estavam conseguindo chegar porque o avanço principal das tropas era pelo mar. E os alemães possuíam um aparato bélico superior, né, em volume e em tecnologia também. E um desses aparatos bélicos era o submarino, o Superboat. E os boats afundavam com relativa facilidade todos os navios inimigos, inclusive os navios que trariam tropas avançando naturalmente pelo mar para que auxiliassem a Inglaterra. E aí surge mais uma das muitas ideias tidas como não ortodoxas de Winston Churchill. Essa ideia se baseava no quê? Na constituição de um esquadrão ali composto por ex-militares ali que, na teoria, seriam dispostos a tudo para realizar a missão. O problema é que esse esquadrão sugerido por Churchill, né, e por seus auxiliares seria sim capaz de realizar a missão, mas com vários problemas. E acho que o principal desses problemas seria o quê? Que os indivíduos ali, eles tinham uma particularidade ali muito semelhante uns com os outros, que era o quê? O problema com a hierarquia, a dificuldade enorme para seguir ordens. E aí é claro que eu não vou abordar o fato histórico real, tá? Até porque eu não estou inteirado disso, eu não estudei sobre isso, fique à vontade para você pesquisar, né? Não era a minha intenção buscar os acontecimentos históricos, mas falar um pouquinho do filme, né? E eu acho que essa é a tônica do filme, por quê? As cenas ficam engraçadas porque são realmente personagens dispostos e capazes de fazer muitas coisas, mas assim, sem o elemento da submissão, da hierarquia. E eu não posso naturalmente falar aqui porque o vídeo é sem spoiler, mas acontecem algumas cenas assim que são realmente muito hilárias, envolvendo essa questão de ordens não cumpridas. E o filme estreou, causou uma excelente impressão, pelo menos a mim, que conheço e admiro não só o trabalho de Guy Ritchie como diretor, mas o tremendo trabalho do produtor Jerry Bruckheimer também.
Ou seja, esses caras não colocam a mão numa fórmula que não vai dar certo. E aqui dá muito certo. E aí nós emendamos falando do elenco, né, que está fantástico, né? Aqui cabe uma observação, tá? Essa análise não é uma análise vestida de avaliações cultas, né, de filmes mais aprofundados, filmes independentes e tudo mais. Inclusive, eu nem gosto muito disso, tá? Dessa pompa que o crítico de cinema tem, tá? Inclusive, não me considero crítica. Esse filme não é uma crítica, é um bate-papo com você, tá? Inclusive, você pode deixar nos comentários, eu leio os comentários, eu quero ler os comentários, quero responder com prazer, tá? Mas uma análise feita sobre o bom trabalho realizado para entregar um bom filme, tá? E eu percebo aqui que Guerra Sem Regras não tinha a intenção, os produtores, o diretor não tinha a intenção de entregar um filme ali que tivesse a oportunidade, tivesse elementos, tivesse atributos ali para concorrer a um Oscar, como uma história. É uma história até interessante, que é uma história que pode ser baseada também, utilizando o gênero drama, também eu acho que dá um resultado bem legal, mas aqui em Guerra Sem Regras, o propósito não é esse, tá? Então, o que acontece aqui? Falando do elenco, tá? O elenco não é composto por atores assim que entregam excelentes interpretações e tudo mais, mas as interpretações são convincentes, são boas dentro da proposta, tá? Mas não dá para falar, não dá para deixar de falar da construção dos personagens, tá? Como eu disse no início do vídeo, né? Guy Ritchie, ele é conhecido por saber elaborar ali personagens que são, sim, tá, carregados até de clichês, mas os clichês, eles são bem utilizados, né? Eles são usados com inteligência. Então, quando você imagina esse elenco de Guerra Sem Regras, é um elenco composto por alguns atores conhecidos, né? E por alguns atores que não são tão conhecidos, mas que são muito talentosos. E aqui eu gostaria de falar especificamente de um personagem apenas, tá? E o que eu vou falar, pode ficar tranquilo que não entrega spoiler, tá? É uma pequena descrição que provavelmente apareceu também no trailer que você assistiu. Olha só, uma formulazinha rápida e fácil, tá? Pegue o Matrix de Comando para Matar, some com o Rambo e o resultado, você adiciona uma dose boa de psicopatia. A participação do Alan Ritchson é sem dúvida assim, uma das melhores coisas do filme. O cara é gigante, o cara ele tem um certo fascínio por matar, isso aí não tem problema nem em falar, porque isso você vê no trailer, né? E só que como ele faz isso, que fica essa surpresa, né? Que eu não vou contar, e o que ele pensa sobre isso que é interessante. Mas enfim, a forma como ele participa do filme é uma forma que realmente não é nada verossímil, né? Você não consegue associar aquilo diretamente à realidade, você não consegue imaginar aquilo acontecendo. Mas, novamente, tá, entra o botãozinho de descrença que você aperta ali para você poder se divertir, porque senão você não se diverte, né? Acaba não sendo um entretenimento para você, porque afinal de contas é um filme de ação com uma dose muito boa de comédia ácida, né? De humor ácido ali, como eu disse no início, né? Que é próprio do diretor. A história ela é muito interessante. Tecnicamente, a produção é muito bem cuidada, ou seja, as imagens são gravadas, dá para perceber o cuidado na produção. Aproveitando aqui falando das locações também, as locações são bem variadas, né? Quando as locações são variadas, o telespectador ele não fica cansado, né? Tem pessoas que, no meu caso, por exemplo, eu não tenho nenhum problema com filmes que se passam em apenas uma locação, desde que a história seja boa, né? Um exemplo disso é Sangue Frio, que tem aqui no canal a dica desse filme, tá? Esse filme tá lá no catálogo Netflix e é um filme interessante, né? Dá uma olhadinha no vídeo, vê se desperta vontade aí para você assistir e vale a pena conferir. Tem filmes, como eu disse, que se passam tranquilamente numa só locação, né? Esses filmes dividem opiniões porque tem pessoas que gostam, tem pessoas que simplesmente não suportam, né? Acham monótono demais. E no caso aqui de Guerra Sem Regras, as locações são diversificadas, são bem produzidas, são bem elaboradas, né? E isso a gente consegue perceber, é um ponto positivo do filme. Ainda falando em questões técnicas relacionadas ao filme, as fotografias do filme, né? E se você não sabe o que é uma fotografia cinematográfica, também deixo no link aqui, ó, para você.
um vídeo explicando o que significa esse termo, tá? Na linguagem cinematográfica, que é a fotografia. A fotografia do filme é muito bem elaborada, as cores são bem interessantes, os enquadramentos são bem feitos, enfim. Acho que hoje não tem mais espaço, pelo menos nas grandes produções, para que os técnicos envolvidos, o diretor, enfim, a galera toda não tenha esse olhar muito apurado esteticamente falando. Então é um filme muito bonito, né? E já que estamos falando de algo bonito, né? O figurino também é uma outra questão interessante também. O Guy Ritchie, ele gosta de trabalhar os figurinos, a gente consegue perceber isso com uma certa finesse, né? Então tem personagens que ele vai destacar, que ele vai construir, que você olha do início ao fim, né, do filme ou da série, aquele personagem está sempre bem trajado, sempre bem vestido. É uma das características também que você consegue observar no trabalho de Guy Ritchie. Algo que chama bastante atenção, né? É claro que nesse caso de Guerra Sem Regras, não são todos os personagens que se vestem bem, não é isso que eu estou dizendo. É que a produção de figurino, né, como o próprio nome está dizendo, né, relacionada às roupas que os personagens vestem, né? E aqui a gente consegue perceber que o trabalho foi bem realizado, mas nem todas as pessoas estão vestidas pomposamente, né, com garbo e elegância. Não. Você nota que, por exemplo, tanto o protagonista quanto o seu grupo ali de mercenários, né, eles têm vestimentas assim bem rudimentares, né, mas que são bem elaboradas também, são bem interessantes. Enfim, falando assim de uma forma bem resumida, né, com um conjunto, a produção muito bem interessante, muito bem cuidada, né, dá para embarcar nessa tranquilamente, que a diversão, até mesmo para quem tem o olhar um pouco mais clínico para esses detalhes cinematográficos, né, eu acho que agrada bastante. Teria como destacar alguns pontos negativos do filme? Claro, naturalmente todos os filmes têm pontos positivos e negativos, tá? Não é porque eu sou fã do diretor Guy Ritchie que eu diria que a obra dele é perfeita, né? Muito longe disso, né? Porém, os pontos negativos, assim, pelo menos que eu consegui observar, foram muito poucos, né? E não chegam a comprometer o filme. Por exemplo, essa questão dos clichês, né? Que são que recheiam, que nutrem, que preenchem os personagens de Guy Ritchie, pode incomodar algumas pessoas. Mas muitas pessoas, seguramente, muitas pessoas não vão nem notar, né, essa questão dos clichês, que é algo que... Por que é um clichê? Porque é uma fórmula que já foi experimentada e deu certo, né? Então o clichê é algo assim que, se você utilizar bem, se você souber utilizar bem, eu acredito até que não comprometa o trabalho, tá? Um outro ponto que eu nem considero negativo, mas que talvez algumas pessoas considerem, e aí cabe um adendo, né, muito bem colocado, que é com relação ao chamado botão da descrença. Já ouviu falar nisso? Foi um termo que que vem sendo utilizado há um certo tempo, não sei quem foi o autor desse termo, né? Normalmente na internet, quando algo é lançado ali, ninguém descobre quem é o pai, né? E se alastra, se espalha muito rapidamente. Então esse botão de descrença quer dizer o quê? Já presenciou aquela pessoa que senta ao teu lado para assistir um filme e ela fica assim, ó, ou até mesmo nas salas de cinemas, tá? A pessoa fica assim, como assim? Mas isso não daria para fazer? Pô, o que o cara fez ali, o cara pegou o carro, o cara atravessou de um prédio para o outro, o cara fez isso, fez aquilo, pô, isso daí não acontece na vida real. Já se encontrou com pessoas assim? Então, o que essas pessoas estão fazendo? Pegando uma obra que é ficcional e traçando um paralelo com a realidade. Quando isso acontece, a perda ela é na sua diversão, a perda é no entretenimento. Por quê? Se você está assistindo a uma obra que é ficcional, ou seja, não é um documentário, você tem que entrar na do filme. Então eu não posso condenar um filme ou uma cena só porque eu acho que o que aconteceu naquela cena não é possível. E nesse caso de Guerra Sem Regras, acontecem muitas cenas que, se você não acionar o chamado botãozinho da descrença, provavelmente você vai ficar incomodado. Por outro lado, se você embarcar na do filme com a intenção de se divertir, a experiência não tem como não ser positiva, vai ser muito boa. As cenas, como eu falei, são muito bem elaboradas, né? As coreografias de luta são bem feitas, tá? Uma coisa é você perceber, até ter a consciência de que aquilo, humanamente falando, não é possível. Ok, tudo bem, mas se você percebe que aquilo, além de não ser possível, foi mal feito,
tecnicamente falando, aqui, aí chega a incomodar e até comprometer o filme. Eu tive algumas experiências assim que eu realmente não gostei. Agora, se a produção foi bem feita, foi bem cuidada, as coreografias foram bem planejadas, os atores desempenharam, os dublês desempenharam bem a função, ok, tranquilo, aquilo vai se somar à proposta do filme, que é aventura, que é entretenimento, que é diversão, e no final vai dar tudo certo. Vamos aguardar então ver como esse filme se sai no catálogo Prime Video, né? Agora, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ele está figurando no primeiro lugar naquele ranking que o Prime Video faz, que todos os streams estão fazendo um ranking agora, né? Que vai do primeiro até o 10º colocado ali em termos de procura pelo telespectador, de preferência ali pelo cliente, vamos dizer assim, né? E no caso de Guerra Sem Regras, hoje está em primeiro lugar. Espero que permaneça durante um bom tempo, espero que dê um retorno financeiro, né, para os produtores. Por quê? Porque se você não sabe, quando o filme é bom, né, e ele dá um retorno financeiro, significa que os produtores entenderam, que os técnicos entenderam, que os envolvidos entenderam que aquela fórmula dá certo, as pessoas querem sim esse tipo de produto e, consequentemente, eles vão trabalhar e vão produzir mais filmes como esses, ou seja, que tenham um investimento legal, né? Que tenham um orçamento legal, um casting, um elenco bacana, interessante, né? Histórias boas, diretores bons, enfim, quem ganha com isso somos nós. E se você ficou até aqui comigo, os meus sinceros agradecimentos para você. Não esqueça de dar aquela força para o canal, por favor, curtindo o vídeo, fazendo comentários e o principal, se inscrevendo no canal. Se inscreva no canal, estamos trabalhando duramente, com todo carinho, com todo afinco possível para entregar para você pelo menos 5 vídeos por semana, trazendo dicas e opiniões sobre os filmes presentes aí, disponibilizados aí pelos principais serviços de streaming. E se alguma colocação, algum termo ficou meio obscuro para você, que se você de repente não entendeu alguma palavra que eu falei, não sabe o que significa, achou um pouquinho complicado e tudo mais, eu preparei um vídeo com todo carinho para você, vou deixar na descrição, é só clicar nesse vídeo, você vai assistir a uma aula que é rápida, dinâmica, ensinando para você o significado dos termos cinematográficos e onde esses termos são aplicados. Isso é essencial para você aproveitar o serviço oferecido pelo nosso canal. Ou seja, se você ficar a par desses conceitos, né? E não são conceitos chatos, tá? Ninguém está propondo para você se transformar num técnico, num profissional de cinema, não é isso, mas conhecimento sempre é bem-vindo. Inclusive vão ajudar você não só no canal, tá? Mas vão ajudar você a ser um pouco mais crítico com relação às obras e, no entanto, selecionar melhor os filmes que você assiste. E além do mais, é bom saber, né? É bom ter informações. Imagina você batendo um papo com um amigo, né? Com os colegas ali, conversando, entendendo um pouco mais de cinema. Isso é muito legal. Link na descrição, só clicar, assistir, como eu falei, rapidinho, direto, e no final do vídeo você vai sair sabendo muitas coisas. Um grande abraço e até mais.